1 Samuel capítulo 1, um texto muito rico, uma história de milagre, quando Ana, ela recebe ali a bênção e ela vence, ela é curada ali da sua infertilidade, ela começa a gerar filhos e ela tem ninguém menos do que Samuel, que se tornou o profeta Samuel, alguém extremamente relevante na história de Israel. Foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel. Ele se tornou um grande líder em Israel. Na verdade, ele governou Israel por 40 anos. Ele é considerado por muitos como o último juiz na história de Israel. Antes dele, ali tem o livro de Juízes, onde Israel era governado por governantes que eram chamados de juízes, e o profeta Samuel não está no livro de Juízes, mas ele entra ali no livro de Samuel, e como antecede o período dos reis, que vieram logo depois do período de Juízes, os estudiosos o denominam como o último juiz de Israel. Foi um líder em Israel, e ele só veio ao mundo através do clamor da sua mãe. Por muito tempo sofrendo com uma esterilidade, ela não desistiu, ela clamou, ela perseverou em clamar e Deus ouviu o seu clamor. Ela concebeu e ela tem o profeta Samuel. Mas enfim, vamos ler a história, vamos ler a partir do verso 1. As irmãs aí que estão grávidas, o verso 1 e o verso 2 tem sugestões maravilhosas de nomes para você colocar aí na sua criança, no seu filho. Acompanha comigo a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: havia certo homem de Ramataim, zufita dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do efraimita Zufi. Amém? Conseguiu escolher um nome para sua criança aí? Nome muito bonito. Verso 2, vamos lá. Ele tinha 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Verso 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. E eu vou parar por aí. A nos aprofundar nessa história, a história desse grande milagre, a história do nascimento do profeta Samuel. E nós começamos lá atrás a falar sobre essa família disfuncional, improvável, que apesar de serem disfuncionais, apesar de serem improváveis, experimentaram o sobrenatural de Deus. É assim que é a palavra de Deus. Ela não mostra pessoas perfeitas, muito pelo contrário. Os grandes homens e mulheres da Bíblia foram pessoas imperfeitas, seres humanos como eu, como você. E a Bíblia não faz questão de maquiar as imperfeições deles, muito pelo contrário. Ali na Bíblia nós
nós podemos ver e testemunhar todos os erros que esses homens e mulheres cometeram, porque eram pessoas imperfeitas. Se eles fossem perfeitos, nós não poderíamos nos identificar com eles. Mas porque eles eram imperfeitos e apesar das suas imperfeições foram amados e viveram o propósito de Deus, nós podemos dizer a nós mesmos que apesar das nossas imperfeições, somos amados pelo Pai e podemos viver o sobrenatural de Deus. Eu comecei a falar que a história de Ana também é a nossa história, também diz sobre a minha e a sua história. A palavra Ana significa graça, significa agraciado. A Bíblia fala que Penina, ela tinha filhos, mas não era amada pelo seu marido. A história de Penina, ela ecoa lá na frente também, lá atrás, numa outra história na Bíblia, que era a história de Lia. A Bíblia fala que Lia era uma das duas esposas de Jacó, e como a história de Penina e de Ana, a história de Lia e Raquel era similar. Lia tinha filhos e Raquel não os tinha, era estéril. Mas Lia não era amada pelo seu marido, ao passo que Raquel era muito amada pelo seu marido. E principalmente ali na história de Lia e Raquel, o texto é muito claro em falar que todos os filhos que Lia tinha, era como que um clamor para que ela fosse aceita e amada pelo seu marido. Até os nomes que ela dava aos filhos, era um nome testemunhando ou ecoando aquele clamor do seu coração. Agora meu marido vai me aceitar, agora o meu marido vai me amar. Mas o marido não a amava pelos filhos que ela gerava. Ao passo que Raquel, ela não tinha filhos e ela era amada por Jacó. Ao passo que Ana não tinha filhos, mas porque ela era agraciada pelo seu Senhor, ela era amada pelo seu marido. Da mesma forma, eu e você não somos amados por aquilo que geramos. Não somos amados por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, mas pela graça do Senhor. A Bíblia nos ensina que o Pai nos ama com um amor perfeito, sem igual e incondicional. Apesar do que você fez ou deixou de fazer, Deus te ama muito. Você é aceito pelo Pai, não pelos filhos que você gera, não por aquilo que você faz, mas pela graça de Deus que está sobre a sua vida. É por isso que Ele simplesmente te ama. O melhor de nós aqui nessa noite é amado pelo Pai. O pior de nós aqui nessa noite é amado pelo Pai da mesma forma. Somos amados não por aquilo que geramos, mas pela graça de Deus sobre as nossas vidas. A Bíblia fala que uma tinha filhos e a outra era amada. Mas o inusitado nessa história é que a que tinha filhos queria ser amada, e a que era amada queria ter filhos. Mas Deus, na sua multiforme sabedoria, deu algo para cada uma. Da mesma forma, eu falei isso na quarta passada, Deus tem a sua forma de dar algo a cada um de nós. Todos nós recebemos algo do Pai. Todos nós. Até aquele que quer ser amado, mas ainda não é. Até aquela que quer ter filhos, mas ainda não tem. Todos nós temos algo que foi dado pelo Senhor. Todos nós temos algo que outros queriam ter e não podem ter. Talvez algo que você nem se deu conta, que você nem valoriza. Como as duas não se davam conta e não valorizavam. A Bíblia nos dá esse exemplo, não para que nós aceitemos tal condição, não. Uma das lições aqui desse texto é: valorize aquilo que você tem. Valorize o que Deus te deu. Sim, você não tem tudo que Deus te prometeu, porque Deus te prometeu muito. Deus te prometeu infinitamente mais do que tudo que você pede ou pode imaginar.
Você ainda não recebeu tudo que Deus prometeu, e um dia você vai receber, porque Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Mas até lá, valorize o que Ele já te deu. Valorize, seja grato. Se esforce para valorizar, se esforce para agradecer, ainda que você considera pouco, ênfase no meu gesto aqui, aspas para o pouco, porque nada que Deus nos dá é pouco. Mas ainda que você sinta que é pouco, faz como o pastor Júnior falou aqui: ser fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. Seja grato naquilo que você considera pouco, porque aí Deus vai te dar infinitamente mais. E hoje eu quero, daqui até o final, falar sobre uma característica de Ana, que deve ser uma característica de todo servo do Senhor. Eu não posso pregar sobre essa história, eu não posso pregar sobre Ana sem falar sobre perseverança. Ana perseverou, Ana não desistiu. A Bíblia fala que Penina já tinha filhos e filhas. Muito provavelmente Ana foi a primeira esposa do seu marido. Naquela época, segundo historiadores e comentaristas bíblicos, era muito comum, quando o marido tomava para si uma esposa, e ela se apresentava com dificuldade para gerar filho, e ela se mostrava ser estéril, ele podia tomar para si uma outra esposa, para dar continuidade à sua descendência, à sua família, alguém que lhe gerasse filhos. Muitos afirmam esse ser o caso daquela família de Elcana. Provavelmente Ana foi a primeira esposa, e ela teve que ver aquele abismo, aquele problema, gerando um problema maior ainda, o seu marido tomando para si outra esposa. E ele via Penina, ou ela via Penina gerando outros filhos, gerando filhos e filhas. Algo que durou durante anos, provavelmente mais de uma década. E a Bíblia fala que com toda essa oposição, o texto fala que Penina não só tinha filhos, como caçoava dela. Se esforçava para fazer com que ela se sentisse menos, sofresse, se sentisse inferior. E com toda aquela oposição, a Bíblia fala que ela não desistia. E ela continuava todos os anos a subir à casa do Senhor, a subir ao tabernáculo do Senhor e clamar pelo agir do Senhor. Em face de toda aquela oposição, ela não desistiu, ela perseverou. Em face de toda a oposição que você está enfrentando, escuta o que o Espírito Santo está te dizendo: não desista, persevera, suba de novo à casa do Senhor, seja fiel, porque a tua hora vai chegar, em nome de Jesus. Se ela tivesse desistido no primeiro ano, ela não teria Samuel. A Bíblia fala que ela não só teve Samuel, depois ela teve mais 5 filhos. Se ela tivesse desistido no 5º ano, ela não teria tido os filhos que ela teve. O propósito não teria se cumprido. Todo servo do Senhor precisa perseverar. Deus faz muita questão da perseverança, porque é na perseverança que nós exercemos a nossa fé. É na perseverança que o Senhor forja em nós o caráter de Cristo, o Senhor molda o nosso coração. É na perseverança que o Senhor cumpre o seu propósito em nossas vidas. Todo servo do Senhor precisa perseverar. É por isso que o Senhor diz, quando Ele fala do fim dos tempos, Ele diz assim: o que perseverar até o fim será salvo. Perseverança é necessária para todos, todos. Hebreus 10:36, a Bíblia diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É necessário. Quem não persevera não alcança a promessa, não experimenta o cumprimento da promessa. E presta atenção que perseverança não é algo natural para a carne humana.
Biblicamente, todo ser humano, todos nós, temos uma inclinação natural para o mal. A Bíblia chama isso de carne, a Bíblia dá outros nomes para isso: natureza humana, natureza adâmica, velho homem. É uma inclinação natural para o mal. Por exemplo, a criança, quando ela nasce, ela não precisa aprender a dar birra, é natural para ela. Ela não precisa aprender a ser egoísta, ela já é instintivo para ela dizer: é meu, é meu. Ela precisa aprender a se comportar, ela precisa aprender a compartilhar. Naturalmente falando, nós somos maus. É o que a Bíblia diz: todos pecamos e carecemos da glória do quê? De Deus. Naturalmente falando, você não é perseverante. A criança não é perseverante. É natural para ela desistir. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser educada a continuar a ir para a escola, a continuar a aprender, a perseverar. Naturalmente falando, você vai desistir. Você vai sempre desistir, sentir de desistir. Mas a Bíblia não nos ensina a ser guiado pelos nossos sentimentos. A Bíblia não nos ensina a ser guiados pela nossa velha natureza. Lucas 9:23, Jesus mesmo, ele diz assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia, tome a sua cruz e siga. É um processo, é uma batalha diária. Você vai ter que lutar com essa velha natureza. A sua natureza não vai querer comer saudável. A sua natureza não vai querer fazer exercício. A sua natureza não vai querer esperar por uma recompensa. Ela quer recompensa hoje, ela quer recompensa para ontem. Você precisa negar a sua velha natureza. Apesar de eu estar sentindo de desistir, apesar de tudo estar contribuindo para que eu desista, eu não vou desistir, eu vou perseverar, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso, e eu sei que Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Lucas capítulo 18, do verso 1 ao 8, Jesus conta uma história inteira, uma parábola inteira sobre o princípio da perseverança. É a parábola que é conhecida por muitos como a parábola da viúva persistente, a parábola do juiz iníquo. A Bíblia fala, Jesus conta a história, ele já começa dizendo que ele iria contar uma história, ou Lucas, o escritor, diz que Jesus iria contar a história sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sempre, dependendo da tradução, diz assim: e nunca desanimar, e nunca desistir. Em outras palavras, ele vai contar uma parábola sobre perseverar em oração. E ele começa contando a história, dizendo que havia uma viúva, e para aquela sociedade, a figura da viúva era a figura de alguém que não tinha quem a defendesse. Alguém que não só era rejeitada pelos homens, mas rejeitada por Deus. Ela não tinha um marido, um provedor, ela não tinha um marido, um defensor. E a Bíblia fala que tinha essa viúva que, apesar da sua condição, ela era persistente. E ela precisava de um juiz, só que esse juiz, a Bíblia diz, Jesus disse que ele era iníquo, que ele era ímpio. Ainda trazia um detalhe para esse juiz, que ele não temia a Deus, nem temia os homens. Em outras palavras, não se importava com Deus e não se importava com homem nenhum. Só pensava no seu umbigo. E a Bíblia fala que apesar daquela oposição, apesar daquela condição, ela perseverou. E ela batia na porta daquele juiz, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, dizendo: julga minha causa. Julga a minha causa, no café, no almoço e no jantar. Perseverou, persistiu. E a Bíblia fala que por fim o juiz diz assim: olha, eu não me importo com Deus, não me importo com os homens, eu não temo a Deus, eu não temo os homens, mas porque essa viúva está enchendo a minha paciência, porque ela está insistindo, eu vou julgar a causa dela para me ver livre dela. E por fim ele julga a causa da mulher.
Aí Jesus traz uma conclusão e ele mostra que essa parábola, essa história não é uma história de comparação, mas é uma história de contraste, é uma parábola de contraste. Jesus não está falando que ele é o juiz iníquo e que nós somos como aquela viúva para aquela sociedade. Não, ele conclui no verso 8 dizendo assim: não fará, pois, Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Aí ele responde dizendo assim: digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Em outras palavras, Jesus estava nos ensinando que nós não somos como uma viúva era para aquela sociedade. Alguém que não tinha um provedor, alguém que não tinha um defensor. Não, Jesus diz assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Você não é alguém rejeitado, você não é como uma viúva era, mas você é escolhido por Deus. Ele te escolheu. Paulo fala que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Há milhares de anos atrás, Deus pensou em você, Deus pensou no seu nome e Deus te escolheu. Sabe por que o inimigo tem tanto medo de você? Porque você foi escolhido por Deus, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. A palavra nos ensina que Deus não é um juiz distante, insensível ao nosso clamor, não. A palavra nos ensina, Jesus nos revela que o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra, o justo juiz, também é um Pai cheio de amor, que te ama com amor perfeito, sem igual e incondicional, de tal forma que Ele te escolheu e Ele pagou um alto preço para te adotar como filho. Se Deus não poupou o seu próprio unigênito, o seu próprio filho, Ele não nos dará juntamente com Cristo Jesus todas as coisas. A Bíblia, Jesus aqui ele contrasta dizendo que nós não somos como uma viúva era, mas somos filhos escolhidos. O Pai não é um juiz iníquo, mas Ele é nosso Pai celestial. Em outras palavras, persevera. Se aquela viúva, ela teve uma resposta, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Ele não fará justiça aos seus escolhidos. Em outras palavras, se Deus não é como o juiz iníquo e Ele é o Todo-Poderoso, Ele jamais vai te fazer esperar à toa. Ele jamais vai te fazer esperar em vão. Se Ele está fazendo você esperar, é porque Ele tem um propósito para a espera. Se Ele está fazendo você perseverar, é que Ele vai te abençoar na sua perseverança. É porque a espera vai te fazer bem, vai ser bênção para a sua vida. Se Ele está te fazendo esperar, é porque na hora certa Ele vai trazer a sua resposta. E quando a resposta vier, não vai ser um milagre como os outros. Ana não teve um filho como Penina, mas quando Deus trouxe o filho, Ele trouxe Samuel, que foi ali um dos maiores profetas em Israel. Raquel, quando ela recebeu o seu filho, depois de esperar por tanto tempo, Deus não trouxe um filho normal, mas Deus trouxe um José, que foi tratado como primogênito, apesar de ser o 11º filho, que foi literalmente uma figura de Jesus, o libertador, que libertou Israel, a família de Israel, ali da fome, da miséria que estava naquela região, que abençoou a nação do Egito. Meu irmão, espera, persevera no Senhor. O mundo pode estar conspirando contra você, mas não deixa de ser fiel à casa do Senhor. Volte ali para a casa do Senhor, persevere em oração, persevere em buscar, porque quando a resposta vier, meu irmão, vai ser sobrenatural, vai exceder a sua expectativa, vai ser infinitamente mais do que tudo que você pede ou pensa, em nome de Jesus.